Meus amigos do sétimo ano, boa tarde. Trazendo aqui a primeira parte da nossa aula de hoje, dia 7 de maio de 2021, e quero trazer aqui um comentário de cada uma das questões que foram propostas por vocês, né? Muitos devolveram e eu observei que muitos não entenderam, muitos colocaram questões que têm a resposta incorreta, e eu peço aqui que vocês aproveitem essa correção para tirar essas dúvidas relacionadas com as operações com números inteiros, principalmente a adição. Então aqui o primeiro quesito tem que esse senhor, ele é vendedor de balões, nós até já comentamos, né? Ele teve um prejuízo de R$ 75 e depois, no dia seguinte, teve um lucro de R$ 125 e pergunta se ele teve lucro ou prejuízo. Então, para nós encontrarmos a resposta a estas perguntas, a gente vai ter que fazer essa soma. Quando se fala aqui do prejuízo, nós vamos ter que escrever esse prejuízo usando o número negativo, né? Essa palavra aqui, prejuízo, tem que usar aqui o número negativo. Então, nós vamos ter aqui o menos 75, que foi o prejuízo que ele teve, ele vai ser somado com o lucro. E quando eu falo do lucro, essa palavra lucro significará para nós que esse valor aqui ele é positivo. Então, no caso, mais R$ 125. Então, eu vou ter uma adição de dois números, né? Um é negativo, menos 75, e o outro é positivo, mais 125. Então, nesse caso aqui, a gente vai subtrair esses números e conservar o sinal do maior. Então, essa subtração de 125 menos 75 dá igual a 50. Então, o sinal do maior número é o positivo, então aqui ficará mais 50. Nesse caso, respondendo a pergunta, teve um lucro de quanto? Teve um lucro de R$ 50. Falando de dinheiro, escreve o cifrão R$ 50. O segundo quesito, os números A e B são números inteiros opostos ou simétricos. Oposto ou simétrico significa que o número A e o B eles estão de lados opostos e estão a uma mesma distância da origem, né? Se nós tivermos aqui a origem 0 e eu diga que esse número A fosse o número 1, mais 1, e o número B fosse menos 1. Então, se os números inteiros opostos ou simétricos, qual é o valor de A mais B? Se eu somar números opostos ou simétricos, o seu valor A mais B vai ser igual a 0. Então, esta soma de menos 1 somado com mais 1, isso aqui vai resultar em 0. O terceiro quesito está dizendo que o Marco Antônio, né, foi um sucessor de Júlio César. Isso aqui é do Império Romano, né? Então, o Marco Antônio foi um sucessor de Júlio César e morreu em 30 a.C., com 52 anos de idade. Em que ano Marco Antônio nasceu? Então, essa palavra antes de Cristo também nós temos que entender que representa número negativo, né? Então, se ele morreu em 30 a.C., o ano que ele morreu foi menos 30, né? Menos 30 foi o ano que ele morreu. Então, a gente vai escrever aqui que ele morreu em menos 30, antes de Cristo. Então, essa linha aqui, imagine que seja essa linha temporal, né? Aqui nesse tracinho significará para nós a origem, quer dizer aqui nessa origem que foi o ano de nascimento de Cristo, né? Que é o marco da nossa história. Então, é uma data importante usada no nosso calendário para marcar. Então, no caso aqui, o Marco Antônio, ele morreu em 30 antes de Cristo. Então, a gente vai indicar aqui que ele morreu em menos 30. Quando ele morreu em menos 30, ele tinha 52 anos, né? Então, ele nasceu muito antes de Cristo, né?
já que ele morreu com 52 anos. Então, se eu colocar nesse tracinho aqui o ano que ele nasceu, né? Vamos supor que ele nasceu aqui nessa data que eu vou chamar de X, né? Eu vou fazer assim, mas não vou fazer muita conta complicada, mas eu quero dizer que ele nasceu aqui em X e morreu aqui no ano 30 a.C., com 52 anos. Então a pergunta que se faz aqui é qual foi o ano que ele nasceu, né? Então, para a gente descobrir isso, a gente vai ter que fazer a gente fala na linguagem da matemática. Você quer saber o ano que nasceu, você pega o ano que você está e subtrai menos o ano que você nasceu, você descobre a sua idade, né? Por exemplo, a pessoa me pergunta, eu digo para vocês, olha, eu tenho 52 anos. Como é que eu vou saber qual foi o ano que eu nasci neste ano agora? Né? O que eu vou ter que fazer? Imagina que nós estamos em 2021 e eu digo para vocês que tenho 52 anos. Como é que eu vou fazer para descobrir o ano que eu nasci? Eu vou pegar o ano de 2021 e vou subtrair, né, da minha idade. Então, aqui nesse caso, a gente vai fazer esse menos 30 menos esse 52. É uma maneira de você fazer, né? É uma maneira de você resolver e descobrir qual o ano que ele nasceu. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer esta soma de menos 30, nós vamos somar com menos 52 anos. Esta soma de menos 30 mais menos 52, aqui nós vamos encontrar menos 82, ou seja, a gente vai juntar dois números negativos e a soma de dois números negativos resulta em um número negativo. Então, aqui para nós ele nasceu em menos 82 a.C. Eu posso escrever menos 82 ou eu posso escrever também assim, nasceu em 80 antes, né, de Cristo. Observe aqui a simbologia, o Cristo, letra maiúscula, e o A antes minúsculo. Então 82, que é 52 menos 52 com o menos 30. Então aqui a gente vai ter 52. O quarto quesito, sabendo que A e B são números inteiros negativos, né? É correto afirmar que A mais B é um número inteiro positivo? Isso aqui é falso, né? Isso aqui não é verdade. O exemplo anterior mostra isso, olha. Se nós temos a soma de dois números inteiros negativos, é correto afirmar que ele é inteiro positivo? Não, porque se eu somo dois negativos, nós vamos ter uma soma também negativa. O quinto quesito tem aqui várias somas, né, de números. Tem número positivo e tem número negativo. O que nós vamos ter que observar aqui é que todos esses parênteses, só para lembrar vocês, ele representa a operação adição. Então eu tenho aqui uma adição de 3 parcelas. Quais são as parcelas? É o 27, o 13 e o menos 28. Então aqui eu sugiro que vocês aprendam esse conteúdo. Primeiro vamos juntar os positivos, né? E depois subtrair, fazer a adição com o número negativo. Então, se eu vou somar aqui esse mais 27 com mais 13, o que vai acontecer? Eu tenho 20, 30, 40. Então aqui eu teria positivo, juntando os positivos ficou mais 40. Ele vai ser somado com esse número negativo menos 28. E o que acontece quando eu tenho que fazer uma soma de número de sinais contrários? A gente vai subtrair eles e conservar o sinal do maior número, né? Então eu tenho 40 menos 28, vai dar igual a 12, né? 40 menos 28 é igual a 12. Você escreve aqui. E o sinal do maior número é o sinal positivo. Então aqui eu tenho
como resposta mais 12. Olha, o que acontece aqui na letra B, eu tenho uma adição de 3 parcelas. Estou repetindo, o que está entre os parênteses indica para nós a operação da adição. Então, eu estou adicionando 3 números negativos. Se eu junto só número negativo, a soma vai dar negativa. Então, aqui eu vou juntar 50 mais 30, 80. 80 com 12 vai ficar 92. Então, aqui eu teria menos 92. Na letra C, nós temos 90 e temos aqui uma soma de 2 números negativos, uma adição com 2 números negativos. Então, vou fazer como nós fizemos aqui no exemplo da letra A. Nós temos 90 mais 90. Vamos juntar aqui os negativos. Veja o valor que vai dar. Olha, eu tenho 75 mais 40, né? Então, nós vamos ter 7 mais 5, 12. Vamos botar aqui, 7 mais 5, 12, vai 1. 1 mais 7, 8. E 8 mais 4, 12. Então, aqui nós vamos encontrar esse valor de 122, né? Que é a soma desse número 75 mais 47. Então, nós vamos ter negativo, aqui no caso, menos 122. Então, agora a gente vai subtrair. É uma adição de parcelas, uma negativa e uma positiva, então vamos subtrair. 122 menos 90, vai sobrar 32, e esse 32 é um número negativo. Então, fica aqui menos 32, que é exatamente o sinal do maior número, e o maior número aqui em módulo é o 122. Então, para cada um desses quesitos, eu sugiro a vocês que junta logo aí os positivos, subtrai do negativo, né, quando tiver parcelas de sinais diferentes. Aí vocês, pela essa explicação, para não levar muito tempo nesse vídeo, a gente vai passar aqui para o sexto quesito. Sabendo que o A é menos 82 e B é mais 65, que o C é mais 100 e que o D é menos 91. Calcule, aí eu tenho aqui A mais B. O que significa isso? Onde tiver o A, você vai colocar o menos 82. Então, aqui na letra A do sexto vai ficar menos 82, vai ser somado com o B, que é mais 65. Então, praticamente é o que nós fizemos no quesito anterior, no quinto quesito, né? É uma adição, você vai trocar cada uma dessas letrinhas aqui pelo seu respectivo valor, que foi dado aqui, né? O seu valor numérico. O A menos 82 somado com B, que é mais 65. Então, aqui eu tenho uma soma também de sinais contrários, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior número. Aqui o maior número é o 82, então o sinal vai ser menos, o sinal resultante vai ser menos. Aí vamos subtrair, né? Eu tenho aqui 82 menos 5, 82 menos 65, você subtrai, ó, fazendo essas continhas, 12 menos 5, 7. E 7 menos 1, menos 6, 1. Então, aqui vai ficar menos 17. Você vai fazer a mesma coisa com os demais. Aqui na letra C, você vai substituir o C pelo 100, vai ficar mais 100, e o D pelo menos 91. Então, mais 100 mais menos 91, você vai subtrair, né? 100 menos 91 sobra 9, e o sinal do maior é o positivo, então vai ficar aqui mais 9. Para cada um deles, você vai fazer essa substituição e a continha resultante. E aqui no sétimo quesito, fala que o Gustavo trabalha como assessorista, né? O serviço de manutenção dos elevadores. Por problemas técnicos, pediu o Gustavo para anotar o movimento do elevador nos andares em um determinado intervalo de tempo. Veja a seguir como ele anotou o movimento, indicando a seta para cima, que sobe, e a setinha para baixo, que desce. Use a adição dos números inteiros e diga em que andar o elevador parou no último em cada um dos casos. Então, lembrando aqui, pelo que foi explicado, que essa seta para cima, ele sobe. Então, se ele sobe, o sinal é positivo. Então, aqui na letra A, nós vamos ter a soma de mais 3,
que vai ser, nós vamos ter a adição de mais 3 com mais 5 e depois adicionado com menos 6. Então aqui na brincadeira do elevador, ele subiu 3, depois ele subiu mais 5, faz 8, aí ele desceu 6. Então só aqui, antes de fazer a conta mesmo usando o número, se ele subiu 3, depois 5, ficou com 8 e desceu 6, então ele parou no segundo andar, no caso no mais 2, né? No andar número 2. Aqui para nós, na simbologia, a gente vai fazer essas continhas, juntando primeiro 3 mais 5, 8, e 8 somado com menos 6 vai dar igual a mais 2, certo? Então vou comentar mais aqui a letra B. Na letra B, observe que o primeiro movimento dele, ele desceu, então a gente vai indicar aqui com menos 2. Aí nós vamos adicionar com outra descida dele, que foi de 1, e depois ele subiu 4. Se ele subiu aqui, ficou positivo. Então, se ele desceu 3 e depois subiu 4, é porque ele parou no andar número 1. Né? Você vê aqui que ele desceu 2, depois desceu 1, ficou em menos 3. No terceiro andar, no terceiro andar ele subiu de novo 4, então ele parou no mais 1. E o oitavo quesito, escreva na forma simplificada e calcule o valor. Olha, a forma simplificada é você escrever esta expressão sem colocar os parênteses. Esses parênteses indicarão aqui para nós que eles são um número positivo e um negativo. Então, nesse caso aqui, não confundam o sinal do número inteiro com o sinal da operação. O sinal da operação, a adição está aqui entre os parênteses, né? Então, para simplificar, a forma simplificada do 31, eu escrevo ele sem um sinal. Então, fica 31 somente. E o sinal da adição eu não escrevo, e escrevo 27 sem um parênteses, vai ficar menos 27, certo? Então, fazendo aqui a continha agora, 31 menos 27 dá igual a 4, né? Então, o que você vai fazer aqui no oitavo quesito é isso, ó. Aqui eu tenho menos 50 somado com mais 45. Então, fica dessa maneira. Este sinal que está aqui é o sinal do próprio número 45, ó. Certo? Então, aqui o que nós estamos tirando são os parênteses e o sinal da adição. Observe que eu estou tirando os parênteses, mas estou escrevendo o sinal do número. No caso aqui, o menos 50 e aqui, no caso, o mais 45. Então, nesse caso aqui, eu vou subtrair e conservar o sinal do mau número. Eu sei que é negativo, né, que é o sinal do 50. E 50 menos 45 igual a 5. Mesma coisa aqui, ó, eu tenho menos 20 e menos 11. Vou juntar dois negativos, né? Então vai dar menos 31. E o nono quesito as expressões a seguir estão escritas na forma simplificada. Calcule o valor de cada uma. Olha, o que está aqui no nono quesito é o que nós já fizemos aqui no oitavo, né? A gente vai apenas complementar aqui, já fazendo a adição já na forma simplificada. Então, 7 mais 17, vamos só juntar aqui, são dois números positivos, que é uma somazinha só de número natural. Então, aqui nós temos 24. Não preciso colocar o sinal positivo, né? Aqui eu tenho 7 mais 7, 14 e 1, 2. Dois negativos, vou juntar, vai ficar menos 10. Um negativo e um positivo, vou subtrair. 14 menos 9 é 5. O sinal do maior é o positivo, então fica aqui mais 5. Dois negativos, menos 4 e menos 4. Menos 8, certo? E o décimo quesito tem aqui uma atividade. Qual é o segredo da pirâmide? Para descobrir, está pedindo que você observe o número de bloco, o número de um bloco, né? Vamos observar aqui
é esse bloco aqui, o bloco que tem o número menos 9. Vamos observar aqui o menos 9 e os blocos que apoiam ele. Qual é o bloco que está apoiando o bloco menos 9? É um bloco que tem menos 3 e menos 6. Observe que se nós juntarmos menos 3 somado com menos 6, dá igual a menos 9. Se nós observarmos o bloco menos 10, ele é a junção dos dois blocos que estão sustentando ele. Ó. É a adição de menos 6 com menos 4, que dá menos 10. Né? Então, o segredo é esse. Cada bloco ele representa a soma dos dois blocos que o sustentam. Né? Você pode botar aí como resposta que cada bloco é a soma dos dois blocos que o sustentam. Né? E aqui no quesito 11, calcule o valor de... Aí nós temos aqui uma expressão bem maior. Nós temos 7 mais 20 menos 4. Nesse caso aqui, você pode resolver esta expressão juntando logo aqui direto os positivos, depois subtrair, né? Uma expressão como essa, a gente pode chamar de uma expressão numérica, né? Uma expressão numérica simples, nós temos aqui, ó, 7 mais 20 menos 4. Então, você vai juntar o 7 mais 20 dá 27. Aí você vai fazer 27 menos 4. Isso aqui vai dar igual a 23. Então, você vai fazer isso em todos eles. Sempre fazendo 2 a 2. Veja aqui que se eu posso fazer também assim, ó. Nesse caso aqui eu vejo que menos 17. Aí eu olho para o positivo, eu vejo que 14 com 3 dá igual a 17. Então eu vou ter menos 17 somado com mais 17. A gente tem dois números que serão opostos, porque quando eu juntar o menos 17 com mais 17, isso aqui vai dar uma soma, né, de números opostos, vai dar igual a 0. Então veja que a gente está usando aqui uma propriedade da operação com números naturais, que quando você soma número com seu oposto, ele dá igual a 0. Então a mesma coisa você vai fazer com os demais. Ó. Eu tenho aqui 27 menos 16 menos 10. Se nós juntarmos aqui só os negativos, ó, menos 16 com menos 10, vai ficar menos 26. E o menos 26 é somado com 27. Então 27 menos 26 igual a 1. Então, como olhar aqui agora para o número 12. Cíntia conduziu um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta. Ela anotou em um quadro os números que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. Escreveu valores positivos para as idas e negativos para as vindas. Após acionar o controle pela sexta vez, a distância entre ela e o carrinho é de quanto? Então, o que você vai fazer aqui é seguir essas instruções e fazer a adição desses valores. Então, no primeiro movimento que ela fez, o carrinho andou para frente 17 metros. Aí você pergunta, mas como é que você sabe que é para frente? Está dizendo aqui, ó, escreva valores positivos para a ida e negativo para as vindas. Então, nesse caso aqui, o 17 é porque ele foi 17 metros para frente. A segunda, menos 8. Então, ele voltou. Depois ele foi de novo 13. Depois ele foi de novo mais 4. Depois ele voltou 22. Depois ele foi para frente de novo 7. Então, para isso, você vai ter que juntar esses números. Você vai adicionar todos eles. Ó. Você vai fazer aqui o mais 17 somado com menos 8. Né? Tá todos eles até chegar aqui no último. Então, para simplificar aqui nossas contas, vamos juntar logo aqui os positivos. Vamos juntar o 17 mais 13, né? Se você juntar 17 mais 13, vai dar 30. Aí 30 mais 4 dá 34. E 34 mais 7 vai dar 41. Então, as idas representam 41. Então, mais 41.
E aí vamos ver as vindas, vamos juntar com as vindas. As vindas têm uma vinda menos 8 e tem também uma vinda menos 2, então você vai ver que menos 8 com menos 22 vai dar menos 30, né? Então, a resultante disso, quando eu somar mais 41 com menos 30, vai dar mais 11. Positivo. Então, a pergunta que se faz aqui no final, qual é a distância entre ela e o carrinho, bem no final, no sexto movimento? É exatamente esse, ó, 11 metros, positiva. Ela vai estar, depois desse sexto movimento, a 11 metros de distância dela. E para isso, eu somei logo as indas e subtraí as vindas e resultou aqui que ele está a 11 metros de distância dela. E aqui no 13º quesito tem um movimento bancário, né? Aqui é outra informação que você deve entender que quando fala de crédito, que no caso, quando fala de crédito, fala de dinheiro, e quando fala em débito, quer dizer, quando fala em crédito, fala em número positivo, e quando fala em débito, fala em número negativo. Então, sempre é dessa maneira. No sistema bancário, o crédito é sinal positivo e débito é sinal negativo. Então, diz o seguinte, no dia 1º de agosto, o saldo bancário, né? No dia 1º de agosto, o saldo bancário da empresa de Cláudio era esse aqui, ó, 8.400. Então, vejo aqui que este saldo aqui, ele está positivo, né? Ele tem R$ 8.400. No período dia 2 a 8 de agosto, o extrato da empresa mostrava a seguinte movimentação. Dia 2, ele creditou 10.200. Certo? Mas vamos lembrar anteriormente. No anterior ele tinha 8.400. Certo? Ele tinha 8.400. Aí no dia 2 de agosto, um dia depois, ele creditou R$10.200. Então, ele pegou esses 8.400, quando ele depositou 10.200, ficou com esse valor, no caso aqui, 18.600. Aí no dia 4 ele tirou 15.000 da conta. Então, ele tinha 18.600 e tirou 15.000. Depois ele tirou 9.500 e no dia 8 ele creditou 8.000. Usando a adição de números inteiros, responda. Qual é o saldo bancário da empresa do Cláudio no dia 8? Letra B. Com o saldo do dia 8, o Cláudio vai pagar o aluguel no valor de 3.000. Qual será o saldo da empresa após esse pagamento? Então, observe aqui que nós vamos ter que fazer, né, essa movimentação toda. Ou seja, eu tenho o 8.400, aí ele creditou esse valor de 10.100, então vamos creditar aqui 10.100 não, 10.200, então a gente vai somar esses dois valores, então ele vai ficar com 18.600. No dia 4 ele fez um débito de 15.000, então ele somou aqui 15.000, ele vai tirar 15.000. Então, esse valor, 18.600 menos 15.000, ele vai ficar com 3.600. Depois de 3.600, ele fez um débito. Entendeu? Ele botou dois débitos, um de 15.000, ficou com 3.600. Aí ele foi, né? Aqui nesse momento aqui, esse valor dele é positivo. E ele também tirou de novo aqui 9.500. Então a gente vai fazer o que? Vamos lembrar que aqui é negativo, né? Que ele está fazendo o débito. E vamos subtrair, né? Vamos subtrair esses valores. Eu tenho 9.500 menos 3.600. Então isso aqui vai ser igual a 15 menos 6, 9. E 8 menos 3 igual a 5. Então, esse meu amigo ficou com o débito de 5.000 e
900, né? Ele tinha 3.600, tirou 9.500, então ficou devendo ao banco 5.900. 5.900. Então, depois disso aqui, o que ele fez? Ele creditou 8.000. Ele ficou devendo 5.800 e creditou 8.000. Então, ele somou 8.000. Ele creditou 8.000. E aqui também é uma adição de parcelas, sinais contrários, a gente vai subtrair, né? 8.000 menos 5.900, vai sobrar aqui 2.100. Então, se ele tem 5.900 devendo e ele deposita 8.000, ele ficou com um saldo positivo de R$2.100. Aqui é positivo, né? Se ele tivesse botado só os 5.900, ele ficaria com 2.000, ele pagaria, né, tudo e não ficaria com nada, mas ele botou 8.000, então ficou com um saldo de 2.100. Então, no final, no dia 8, ele tem na conta dele R$2.100. A primeira pergunta aqui, ó, qual é o saldo bancário da empresa no dia 8? R$2.100. Então, no dia 8, o saldo na continha dele lá vai ser de R$2.100. Com o saldo do dia 8, o Cláudio vai pagar o aluguel no valor de 3.000. Então, se ele tem um saldo positivo de 2.100 e vai pagar um aluguel de 3.000, ele vai usar dinheiro do banco. Então, aqui, ó, essa palavra pagar, então é um sinal negativo, né, para ele. Então, se ele tem 2.100 e vai pagar uma conta de 3.000, ele vai ficar devendo ao banco o valor de R$900, menos R$900, certo? Então, o entendimento aqui para vocês é lembrar que os créditos a gente trabalha com sinal positivo e com os débitos com sinal negativo. E o quesito número 14 é também um problema que fala de banco, né? O Caio tirou o extrato bancário da sua conta corrente e verificou que havia R$1.900. Ele pagou contas com 3 cheques, um cheque de R$400, o supermercado, um cheque com R$400 para o supermercado, outro de R$600 para a prestação do carro e outro de R$1.300. Qual é o valor que Caio deve depositar na conta para, após os descontos, não ficar com saldo negativo, né? Ficar com zero, né? Então, se você observar aqui, ó, se você juntar, quando for descontado o primeiro cheque e o segundo, vai dar R$1.000, porque 400 com 600 dá 1.000. Então, ele ficaria com R$900 ainda. Mas ele vai pagar a prestação do carro R$1.300. Mas ele só tem na conta 900. Então, ele vai usar R$400 do banco. Então, depois, qual é o valor que o carro deve depositar? No caso aqui, ele vai ter que depositar mais R$400. Porque se ele depositar R$400, ele vai ficar com o saldo não negativo, né? Ficar com saldo zero. Então, para isso aqui, seria fazer essa junção, ó. 100 mais 600, 400 mais 600 dá 1.000, né? E 1.000 com 1.300 dá 2.300, então ele teria o 1.900 dele, mais esse débito que vai dar 2.300. Então, quando ele juntar aqui, daqui você observa que ele vai pagar tudo 2.300, mas só tem 1.900. Então, aqui vai ficar com menos 400 de débito. E para ele ficar com saldo não negativo, né, ele vai ter que depositar R$400 para poder a conta não ficar com saldo negativo. Tá certo? E aqui no 15º quesito, na figura a seguir, qual é o número inteiro que deve ser colocado no lugar da letra A e da letra
B e da letra C. Então, o que que diz aqui a letra A? É exatamente a adição de menos 7 com menos 30, né? Então, se eu juntar o menos 7 com menos 30, menos 7 mais menos 30, são dois números negativos, então aqui na letra A vai ficar menos 37, né? Na letra A. Então, se nós colocarmos aqui na letra A menos 37, aí ficaria aqui a letra C. Quem é a letra C, né? Começou aqui pelo A, depois pelo B. Vamos ver quem é o B. Então, aqui eu teria aqui 37, menos 37, vai ser somado com 15, né? Então, aqui vai ficar, na letra B, vai representar esse número. No caso, 15, 7 vai ficar aqui 2, 22, né? E vai ser negativo, menos 22. Então, menos 22 mais 41 que você vai descobrir quem é o C. Então, primeiro você fez aqui o A, deu menos 37. Aí, menos 37 somado com mais 15, deu menos 22. Ó. E o menos 22, que é o B, vai ser somado com 41. Então, aqui vai dar 39, né? 29, 19. Que você vai fazer assim, ó, 41 menos 22, ó, 11 menos 2, 9, e 3 menos 2, 1. Então, aqui na letra C, você tem o número positivo mais 19. Veja que mais 19 somado com menos 26, você tem o valor de menos 7, né? Aqui positivo mais 19 com menos 26. Então, você tem 6 menos 9, 16 menos 9, 7, né? Então, aqui você ficou com o sinalzinho lá negativo, o sinal do menos 26, que é o maior. Então, você tem o A menos 37, o B menos 22 e o C mais 19. E o 16º quesito, determine o número inteiro que se deve colocar no lugar do x para que sejam verdadeiras igualdades. Olha, aqui você pode fazer uma pergunta. Se eu tenho 10 e a soma dele com esse número x que está aqui escondido resultou em 16, é porque o número x representa, no caso aqui, mais 6. Mais 6 com mais 10 dá mais 16. O número que está aqui, escondido, somado com menos 2, deu igual a menos 10. Então, quem está aqui nesse lugar é menos 8. Ou seja, menos 8 somado com menos 2 dá menos 10. Então, para cada um, vocês vão fazendo. Ó. Se eu tenho mais 20 para ter dado 0, é porque o valor é menos 20. Se eu tenho aqui essa letra que representa um número somado com esse valor negativo e deu esse valor positivo, então quem está aqui nesse lugar vai ser o número menos, aliás, é mais 21, né? Ou, desculpa, vai ser o mais 18, né? 18 menos 9 vai ser, aqui para a gente verificar, é só a gente somar, ó, 9 mais 9, 18. E aqui você tem um número, menos 15, juntou com esse aqui e resultou em menos 1. Então, quem está aqui nesse lugar é um número positivo. Uma unidade aqui, no caso, vai ser mais 14. Ou seja, você juntar aqui esse valor somado com esse, né, com o oposto dele. No caso aqui, você tem menos 15 mais 14 igual a menos 1. E o 17 e último, que a gente está trazendo aqui, já estamos aqui já com um tempo bom de conversa, mas é bom que vocês aprendam, né, e vejam o vídeo e assistam e tirem a dúvida. Então, o 17, sabe-se que na atmosfera a temperatura diminui cerca de 1 grau a cada 200 metros de afastamento da superfície terrestre. Quando a temperatura na superfície
é mais 25 graus, qual a temperatura da atmosfera a uma altura de 11 quilômetros, né? 11 quilômetros. Então, vamos pensar aqui, em relação a essa questão, fazendo aqui esse desenho. Você tem, vamos supor que aqui é a curvatura da Terra, aqui nesse lugar. Aqui é a curvatura da Terra. E o que está dizendo que para cada 200 metros que se afasta, se afastou aqui, você subiu 200 metros. Quando sobe 200 metros, ela diminui cerca de 1 grau, certo? 1 grau Celsius. Aí subiu de novo 200 metros. A temperatura cai de novo 1 grau Celsius. Subiu novamente 200 metros. Então caiu outro grau. Subiu novamente 200 metros, caiu outro grau. Subiu novamente 200 metros, caiu mais 1 grau. Então, para facilitar o entendimento, observe que a cada 1, 2, 3, 4, 5, a cada 1 quilômetro, a temperatura cai 5 graus. Então, imagine que aqui na superfície da Terra, a temperatura, como está falando, ela é de 25 graus Celsius, né? E à medida que sobe 200 metros, ela vai caindo 1 grau, ela diminui cerca de 1 grau. Então, quer dizer aqui para nós que quando tiver com 1 quilômetro, ela tem caído ao todo 5 graus. Então, quer dizer que com 1 quilômetro aqui de altura, a temperatura tem caído 5 graus e aqui ela já estaria com 20 graus. Né? Ainda positivo, né? Mas veja que já é uma queda já considerável, né? Mas já está bem mais frio, né? De 25 para 20. Mas são 11 quilômetros. Então, pelo que nós já fizemos aqui, em 1 quilômetro ela caiu 5 graus. 1 quilômetro ela caiu 5 graus, mas aqui eu tenho 11. Então, se eu fizer a multiplicação aqui de 11 vezes 5, eu vou encontrar aqui 55. Eu estou multiplicando 5 graus com 11, vai dar 55 graus. O quê? Ela vai cair 55 graus. Então, esse 55 aqui vai ser negativo. Então, eu teria menos 55 graus. E tenho aqui o que na superfície mais 25 graus. Então, aqui a gente observa que fazendo essa subtração, eu tenho 5 menos 5 nada. E 50 menos 2, 3, eu vou ter aqui 30 graus negativos, né? Quer dizer, quando tiver com 11 quilômetros de altitude, 11 quilômetros acima da Terra, 11 quilômetros acima da superfície da Terra, a temperatura nessa altura é de menos 30 graus Celsius. É isso aqui que está falando. Então, são questões que requerem a atenção de vocês, e eu espero ter contribuído na aprendizagem no tocante à adição com números inteiros, ok?